Receber a glória. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprio marido. Ao vosso próprio marido. Para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traz de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhos, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Provavelmente é um dos textos mais, por uns mal interpretado, por outros, dizia-me alguém, pastor, isto nem devia estar na Bíblia, porque isso está desatualizado. Provavelmente é alguns textos que muitos acham que não faz sentido para os dias de hoje. Mas o grande problema não é o texto, como é lógico. Às vezes o problema está na nossa interpretação desse mesmo texto. Então eu deixei de propósito para, numa reunião, nós estudarmos estes 7 versículos. Mas lembrando todo o contexto da carta, vamos lá. Pedro escreveu esta carta mais ou menos no ano 62 a 65, 66. E ele escreve esta carta não especificamente à igreja A ou B ou C, mas a todos os cristãos. Todos aqueles que já tinham entregue a vida a Jesus. Judeus, gentios. E na verdade, como no capítulo 1 fala sobre todos aqueles 5 pontos, é mais ou menos hoje onde é a atual Turquia. Esses irmãos estavam espalhados por essa zona, mais na zona até norte do que sul. Sul foi a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que passou cá por baixo. E ele está a falar a um povo que está a sofrer perseguição, que está a ser oprimido. Uns estão a ser mortos, estão a ser queimados, estão a ser torturados. Uns perderam os familiares. O próprio Pedro perdeu a sua esposa neste tempo, ou durante este tempo. E quando ela estava a ser crucificada, ele lhe falava em frente a dizer, olha, não te esqueças do Senhor. E é neste contexto que ele escreve esta carta e ele começa no capítulo 1 a trazer esperança àqueles corações. E o primeiro conselho de Pedro para aqueles irmãos, e que é para nós também, é nós vivermos focados na nossa verdadeira herança, na nossa eternidade. Não é? Porque a nossa vida aqui nesta terra é uma vida de passagem. Há algo para além deste tempo que nós vivemos aqui nesta terra. Ele vai ensinar também, encorajar os irmãos que enquanto vivemos aqui nesta terra, vamos viver uma vida em santidade, uma vida em temor ou reverência a Deus e uma vida de amor
uns para com os outros. E é nesse contexto que ele fala o porquê. Porque nós cristãos, nós temos uma marca, ou por onde passamos deixamos uma marca. E a marca que nós vimos é o bom testemunho. E o bom testemunho não está em colar um peixinho na traseira do nosso carro. Um bom testemunho não está em dizer Deus ama-te. E não tem problema nenhum, nada disso, mas ele está a falar na nossa vida, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de se comportar, mesmo diante das maiores adversidades. E aí ele dá um conselho. Olha, vamos ser submissos às autoridades que Deus instituiu. Ele não está a falar de subserviência, mas ele também está a dizer, não, nós não fomos chamados para ser rebeldes. Nós não fomos chamados para criar distúrbios. Não, nós fomos chamados para obedecer, para amar. Claro, não sermos subservientes, porque aí a igreja tem uma palavra de quê? Ser uma palavra profética, uma palavra, ou seja, apontar o que está mal, dizer o que está bem, de acordo com a palavra de Deus. Mas ele nos ensina porquê? Porque o nosso bom testemunho, ele vai falar àquelas pessoas. O mesmo ele fala quando nós estamos empregados, e o contexto é muito complicado nós conseguirmos ler este texto e sem ser com os óculos daquele tempo. Muitos deles eram escravos, eles não eram empregados. Nós somos empregados, eles eram escravos. Os patrões literalmente os compraram, né? Os seus senhores. Então ele está a dizer, olha, mesmo aqueles que são menos bons e são maus, olha, vamos obedecer. Obedecer no sentido para que o nosso bom testemunho fale aos corações deles. E neste contexto de perseguição, ele vai trazer uma instrução como um casal cristão pode ter um relacionamento, digo ao meu lado, saudável. E até ele diz assim, semelhantemente, vós, mulheres. Semelhantemente significa o quê? Que tudo aquilo que está para trás, que é verdade, tudo aquilo que foi instrução, foi conselho, é para nós também. O coração, o porquê, a atitude é a mesma agora quando ele vai falar para as mulheres. Versículo 1 ele diz, semelhantemente, não é, vós mulheres sede sujeitas ao vosso próprio marido. Não é? Ou seja, de igual forma, Deus não tem dois pesos e duas medidas. O que é que não é submissão? O que é que não é sujeição? O que é que Pedro não está a falar? Primeiro, submissão não é inferioridade. Não é. Por exemplo, eu vou citar 1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo o varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Se nós entendermos que ser cabeça é ser superior, com base neste versículo, nós estamos já aqui com um problema teológico. Porque a palavra diz assim, Deus é o cabeça de Cristo. E a pergunta é, Cristo é inferior ao Pai? Os três são um. Ou seja, Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Os três são um. Ou seja, a mesma essência, a mesma substância, co-igual, co-eterno. Então a questão de o homem ser o cabeça é uma questão de funcionalidade e não de superioridade. Então esta mentalidade de uma pessoa entender que ser submisso é ser inferior, não é esse o conceito da Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina. Segundo, submissão não é, e falámos isso na sexta-feira, subserviência. Ou seja, não é uma submissão cega, não é uma submissão absoluta, até porque Deus está acima de qualquer autoridade. Então a mulher deve ser submissa ao seu marido dentro dos valores que o próprio Deus estabeleceu. Como Pedro quando falou sobre o governo, a autoridade do país, ele tem um propósito, segundo Pedro explicou, promover o bem e punir o mal.
E quando assim não é, a igreja não é chamada para criar distúrbios, mas é chamada para apontar aquilo que está mal. É chamada para apontar aquilo que está errado e ser uma voz profética. Por isso é que nós somos chamados para promover o bem, para ajudar, para levantar, para criar justiça, ajudar aqueles que estão a ser injustos, então a trazer um pouco de justiça a esse mundo. Então a ação social que nós fazemos e uma série de coisas não é para parecer bem, é a palavra de Deus que nos ensina a viver dessa forma. Agora, exemplo. Quando Abraão e Sara, Deus os chama, Gênesis capítulo 12, eles descem ao Egito. E no Egito, Abraão ficou um bocadinho com receio de o matarem, porque a mulher dele era bonita. Então ele faz um pedido à mulher. Ele diz, olha Sara, quando chegarmos lá ao Egito, não digas que somos casados. Diz que somos irmãos. Até porque não é bem mentira, é uma meia mentira. Mas de uma meia mentira ou uma meia verdade, o que é? É uma mentira. Então ele mentiu. Então ele pediu à Sara para mentir. Deus se agradou disso? Claro que não, porque ela vai parar ao harém do faraó. E o faraó só não lhe deitou a mão porque Deus não deixou. Então a pergunta é, não, mas será que Sara fez bem? Porque ela, ao fim e ao cabo, ela tem que ser submissa. Não, ela errou. Ela devia ter que fazer feito o quê? Confrontado o marido. Se era tal voz profética, confronto não é guerra. Ela foi subserviente ao marido e isso não é submissão. Então o homem que pede algo que contradia pede algo à sua esposa, que contradia os princípios da palavra de Deus ou a consciência da sua própria esposa, ela não tem que fazer, que isso não é submissão. Terceiro, não é submissão de género. Vamos ler o versículo 1 outra vez. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio, não é ao homem. Esta mentalidade que a mulher tem que estar sujeita ao homem, não é um ensino da palavra de Deus. Essa mentalidade que há uma superioridade, ele é melhor ou maior, ou seja o que for, ou tem mais valor, sei lá. A Bíblia diz que o homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Gálatas 3:28 diz, é para Deus, homem e mulher, a mesma coisa, no que concerne à salvação. Então o que a Bíblia ensina é que o homem e a mulher têm o mesmo valor. Tanto quando Pedro fala para o homem, no versículo 7, ele diz, olha, vocês são co-herdeiros da mesma graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não existe essa do homem ser maior, mais importante, melhor. Não é isso que a Bíblia ensina. Então submissão é funcionalidade. Ou seja, nada de superioridade ou inferioridade, e é por isso que nascem esses extremos, não é? O machismo ou o femininismo. Nenhuma dessas extremidades tem o apoio da palavra de Deus. O livro diz assim, quanto às esposas, aceitem a autoridade dos seus maridos. Tem a ver com entender os papéis no lar. Tem a ver com entendermos a liderança, tem a ver com entendermos, e o que é que ele nos manda fazer? Respeito, ou seja, da mesma forma, aquela mesma mentalidade falámos sexta-feira em relação ao governo, em relação às autoridades, em relação ao respeitar, em relação ao orar, em relação, etc, etc. Ele está a dizer, olha, da mesma forma, esposas, é assim que nós devemos viver. Eu vou ler estes 6 versículos na versão O Livro. Quanto às esposas, aceitem a autoridade dos seus maridos. Porque se alguns recusarem ouvir a palavra do Senhor, serão ganhos pelo comportamento digno das suas mulheres. Ainda que sem palavras, considerando a vossa conduta pura, reverente, não estejam preocupadas quanto à beleza exterior, que consiste no arranjo dos cabelos, nas modas de vestuário ou no ouro. Que a vossa beleza seja, sobretudo, interior, feita de encanto permanente, de um caráter
eterno, sossegado e que é precioso diante de Deus. Esse era o tipo de beleza das santas mulheres que confiavam em Deus e que eram submissas aos seus maridos. Sara, por exemplo, sujeitava-se a Abraão, respeitando-o como chefe da casa. Se fizerem o mesmo, estão a ser verdadeiramente suas filhas e não terão de temer nenhuma intimidação. Submissão, o que é? Tem a ver com funcionalidade. Segundo, submissão, Pedro está a falar de quê? De uma oportunidade. O contexto aqui é que, à medida que a igreja era perseguida, à medida que os tempos iam passando, gentios se convertiam. Ou seja, famílias se convertiam, mas essas famílias, muitas delas, as esposas se convertiam e os maridos não se convertiam. E agora temos um problema. O que é que vamos fazer? Será que vamos largar o marido? Será que vamos abandonar o marido que agora conhecemos o Senhor? Ele não quer nada com o Senhor, então vamos seguir ao Senhor. E Pedro, ele está a ser claro, e este é o contexto. Eu não posso ler 1 de Pedro, capítulo 3, 1 a 7, esquecer toda a carta e inventar uma série de coisas. Não, ele está a dizer assim, olha, ouçam, não larguem os vossos maridos por causa que eles não se converteram. Não façam essa loucura. Pelo contrário, olha, respeitem-nos. Olha, amem-nos. Olha, mostrem o Evangelho através do vosso comportamento. E quando ele fala aqui da beleza interior, na versão o livro é claro e na outra também, mas Pedro não está nem aí para o cabelo. Pedro não está nem aí para as joias. Pedro não está a dizer, olha, não se preocupem com o exterior. Não, se tu não te preocupares, eu não sei vocês, mas se eu não me preocupar comigo, ninguém se preocupa. Então quem tem que se preocupar comigo sou eu mesmo. Chama-lhe vaidade, chama-lhe o que quiserem. Claro que nós devemos nos preocupar connosco. Pedro não está a pensar nisso. Pedro não está a dizer, tens um brinco, tens uma joia. Isto é que... Não, ele está a dizer que de facto o bom testemunho, o nosso interior, a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso viver cristão, que essa transformação, ela começou no nosso interior, que Cristo veio habitar. E agora vamos pensar em tudo o que ele falou no capítulo 1, capítulo 2. Lembrem-se, vocês são novas criaturas. Lembrem-se que agora o Espírito de Deus está em vocês. Lembrem-se, abandonem as paixões da carne. Lembrem-se de tudo isso. Por causa do vosso comportamento, eles possam ser tocados por Deus e eles possam ser ganhos sem palavra. Ele não está a dizer que não vamos pregar. Ele não está a dizer que não vamos falar. Claro que vamos, mas não vamos ser... Deus ama-te. Deus ama-te. Deus ama-te. Depois alguém vai aí no trânsito e faz assim uma aselice. Quem é que aqui já fez alguma aselice? Levanta o braço. Quem não conduz, claro que não faz aselice nenhuma. Mas quem conduz? Né? Às vezes a gente distrai-se e meteu o carro à frente e não devia. E o outro apita. E a gente mete a cabeça de lá de fora e chama nomes à pessoa. Não, mas alguns fazem. Mas depois vai dizer, Deus ama-te. O que ele está a dizer, esse é o contexto. Ele está a falar do testemunho. Ele está a falar do quê? Do que falámos sexta. Qual é a marca do cristão? O bom testemunho. E ele começa com submissão. Ou seja, ele é uma pessoa ordeira. As nossas guerras não são carnais. Nós não vamos fazer guerra ao mal fazendo mal. Nós não vamos fazer guerra, entre aspas, ao ódio, odiando. Não, nós vamos guerrear contra o ódio como? Amando. E eles estão a ser gente a ser perseguida, eles estão a ser gente a ser morta, eles estão a ser gente a ser atrocidades. Ele está a dizer, vamos vencer o mal com o bem, porque nós não pertencemos a essa equipa do mal, nós pertencemos a essa equipa de Jesus Cristo. Fomos transformados, mudados, somos novas criaturas em Cristo Jesus. É isso que nós somos. Porque aquilo que vai tocar na vida da pessoa não é o brinco. É a nossa atitude. Então não podemos ler esta passagem, esquecendo tudo o resto. E olha o que diz aqui, versículo 5. E eu vou ler na versão o livro outra vez. Era esse tipo de beleza das santas
mulheres que confiavam em... Onde é que está a nossa confiança? Ele está a dizer assim, não desistem dos vossos maridos. Isso é uma lição para todos. Não desistem das vossas mulheres. Não desistem dos vossos filhos. Não desistem dos vossos familiares. Vamos continuar a ser esse bom exemplo e orando. Quando eu estou a dizer confiável em Deus, sabendo que não somos nós que o temos que convencer. Por isso é que não é... Nós não vamos convencer, mas vamos confiar que é o Espírito Santo que vai continuar a trabalhar na vida deles. Agora vamos pensar no governo, é a mesma coisa. Olha, vamos ter essa voz profética. Quando há uma coisa que está mal, vamos apontar o erro. O João Batista, ele não disse que era certo o adultério. Ele falou, não, isso está errado. Claro que isso custou-lhe a cabeça, não é? E ele foi morto. Ou seja, vamos apontar aquilo que está errado. Vamos fazer o bem. Mas claro que vamos ser perseguidos. Claro que há gente que vai nos dizer mal. E é aí que Pedro disse, olha, vamos confiar no Senhor. Porque depois de fazer isso, vamos continuar a ser íntegros, vamos continuar a ser fiéis, vamos continuar a vencer o mal com o bem, vamos continuar a dar a outra face, vamos continuar a fazer o que a Bíblia diz, confiando em Deus, porque não é a força humana que vai mudar o país, não é a força humana que vai mudar um homem, não é a força humana que vai mudar um patrão, é o poder de Deus. Esta mentalidade, eu não quero nada com o Senhor, eu quero amar o Senhor. Claro que às vezes não é fácil. Porque somos confrontados, não é? A pessoa vem à igreja e ele está mal disposto em casa porque demorou um bocadinho mais tempo e o almoço não está ali e parece que perdemos tudo. Não temos que perder nada do que recebemos de manhã, não. Vamos amar ao Senhor, dá-me graça, Senhor, porque aquilo que eu aprendi, quem eu sou, eu amar este homem, independentemente da maneira como ele está a agir, independentemente das palavras, é isso que Pedro está a falar. Diga, irmão, lá, esse é o teu trabalho. Versículo 7. Vamos lá que é para terminar. Igualmente vós maridos, quer dizer, da mesma forma. Ou seja, aquilo que é verdade para as esposas, é verdade para os maridos. Não há dois pesos e duas medidas. Vós maridos coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pedro está a dar aqui 4 conselhos aos homens. Primeiro ele diz assim, coabitai com ela. Noutra tradução, na Bíblia, ao meio da revista atualizada, diz assim, vivei a vida comum do lar. É o que está lá escrito. Se tiverem essa tradução, vocês veem aí. Ou seja, a palavra de Deus aqui está a falar em viver junto na mesma casa. E quando procuramos ali o grego, não é, percebemos algo que é viver sexualmente juntos. Ou seja, este marido precisa atender às necessidades físicas da sua esposa. E lembrem-se qual é o tempo em que eles estão a viver. Lembrem-se qual é o tempo, como é que a mulher era vista, etc, etc. E ele está a dizer, olha, não, vocês têm uma responsabilidade. O vosso compromisso é com a vossa esposa. Então, não vamos falar hoje, mas se lermos outros exemplos, outros versículos, percebemos quando lá Paulo diz, olha, a mulher deu devido a benevolência ao marido, o marido à mulher, nós percebemos que está a falar de intimidade física um com o outro. Quando ele diz, olha, o corpo da mulher não pertence à mulher, pertence ao marido, o corpo do marido, nós era, pronto, meu corpo, fazemos o que era. Não. Aquilo que é verdade há pouco sobre a consciência continua a ser verdade. Está a dizer, é falar de um princípio. Olha, não vamos dar lugar ao diabo. Isso é importante. Depois ele diz, com ela, com entendimento, com discernimento. Então, primeiro, Pedro dá um conselho na área física. Segundo, ele vai dar um conselho na área intelectual. Ou seja, com entendimento, com discernimento, tem a ver com a nossa intelectualidade. É nós compreendermos que homem e mulher são diferentes. E não é brincar. Claro que são diferentes, basta olhar. Sim, mas não é só diferentes fisicamente. A maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de ver, a maneira de se comportar, a maneira de entender, olhar para a vida, olhar para as mesmas circunstâncias, são completamente diferentes. E Pedro está a dizer assim, vocês homens precisam de intelectualmente crescer também. E precisam de estudar, precisam de compreender as vossas esposas. Por exemplo, a sexualidade para o homem é o ato sexual. A sexualidade para a mulher é o afeto. Um dia
Li um livro que dizia assim, sexo começa na cozinha. Né? E alguém comprou aquele livro, depois queria devolver. Não é bem o que eu estava a pensar. E vocês sabem que é verdade. E o homem diz, pois a mulher também, isto aconteceu há 8 horas ainda está assim. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, o homem, ele é diferente, é o ato em si. A mulher, o ato é consequência de alguma coisa que vem acontecendo. Quando eu disse começa na cozinha, tem a ver com o trato, tem a ver com a maneira, tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com uma série de coisas. E que a disposição, ele não está a falar de hipocrisia, ele não está a falar disso, ele está a falar de nós entendermos e percebermos que nós somos diferentes. Terceiro aspecto. Dando honra à mulher como vaso mais fraco. Esta é a tradução que está aqui, que eu usei. Mas na Almeida Revista Atualizada diz como vaso mais frágil. O contexto na altura, a mulher era desconsiderada. A mulher não era contada. Então a mulher era tratada como qualquer coisa, nem bem como qualquer coisa. Até às vezes como algo descartável. Olha, não serve a esta gente, pronto. Uma série de coisas. Já no tempo de Jesus era assim. O vaso mais frágil ou fraco. Vamos fazer aqui 2 exercícios. Aqueles que têm a mentalidade, e sem coisas sérias, que a mulher é mais fraca. Vamos fazer aqui 2 exercícios. Coisas sérias. Será que ela é mais fraca, frágil, do ponto de vista sexual? Não quer que ninguém responda. Pensem. Pensem assim dos fornos a lenha. Pode demorar. Mas depois pode cozer a noite toda. E o homem? E o homem? Eu disse para não brincar com coisas sérias. O homem, alguns têm assim. Então, este está resolvido. Vamos ver outro. Será que é mais frágil, fraco ou frágil, do ponto de vista de suportar a dor, por exemplo, em relação ao sofrimento? Quem é que tem filhos homens e filhos mulheres? Quem é que já percebeu a diferença? Um dia ouvi alguém dizer assim, o homem, a dor ainda vem à esquina, já ele está a gemer. É ou não é? Ainda vem lá longe, já estou a dizer, ai, que vai-me apanhar. Mas a brincar para dizer assim, aonde é que aquela mulher é mais fraca ou frágil? Frágil ainda nos ajuda, agora fraco. Esta pessoa aqui não faz sentido. A mulher está com dores, ainda ouve os filhos, vestes, faz o jantar, o homem está a pensar ter dor, já não faz mais nada. É verdade, não é? Então isto também está resolvido. Quando Paulo está a dizer que a mulher de facto é um vaso mais frágil, ele tratou da parte física, ele tratou da parte intelectual de entendimento e agora ele está a tratar da parte emocional. De facto, a mulher é mais delicada, frágil no sentido de sensibilidade. E naquele tempo em que os homens eram muito rudes, e é uma mensagem para nós hoje, que alguns de nós hoje ainda o somos, nem que seja às vezes, as palavras rudes magoam, destroem, ferem. É isso que ele está a dizer assim, não vivam dessa forma. Não tem a ver com fraco, tem a ver com fragilidade, delicadeza, sensibilidade. Pode aguentar uma dor de cabeça, não aguenta um homem a ser rude, malcriado ou ofendê-lo. Ele aguenta um parto. Os homens, se tivessem a fazer um parto, o mundo já tinha acabado.
está a falar da parte emocional. É isso que ele está a falar. Ele fala da parte física, fala da parte intelectual, fala da parte emocional e por fim ele fala da parte espiritual. E ele diz o quê? Ele diz assim: como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, não há separação. Aqui na igreja temos de separar as coisas. Não há separação. Que ele está a dizer assim, não há essa coisa na igreja. Ele é muito fiel, ele é muito entregue, ele é muito amoroso, ele é muito, oh Senhor, eu te amo, aleluia, estou aqui para servir, estou aqui para te amar, vou para o mundo inteiro e chegar a casa a ser um demónio. Ser rude, ser bruto, ser... Nós às vezes temos um bocadinho disso. Pá, não somos aqueles demónios também, não é? Eu não sei vocês, mas às vezes somos... Uma das coisas que eu vejo que mais entristece a Carla é quando eu respondo com mais rudeza, mais rústico, para não dizer outras coisas. Mas Pedro está a dizer assim, olha, não pensem que o facto de na igreja fazerem uma série de coisas, não há separar. A nossa vida é um só, não há compartimentos. Não há separar, não, nós somos um todo. Deus olha para nós como um todo. Então, num tempo de perseguição, de tanto sofrimento, o que é que Ele está a trazer conselho? Olha, amem-se, ajudem-se. Os tempos não estão para brincadeiras. É o conselho que Ele está a dar. E eu quero terminar pensando em nós, cada um de nós. Como é que está o teu casamento? Quais as áreas que precisam ser melhoradas? Para nós homens, Ele falou da parte física, compromisso com a parte física. Ele falou um compromisso com a parte intelectual. Ele falou um compromisso com a parte emocional. Ele falou um compromisso com a parte espiritual. Em que áreas é que eu preciso melhorar? Em que áreas é que eu preciso me dedicar? Nós precisamos de ler, claro que sim. Nós precisamos de aprender, claro que sim. Ou queremos morrer dessa forma? Não, vamos melhorar. Mas a esposa a mesma coisa. Quantas mulheres têm esta ideia extremista do feminismo ou os homens do machismo? Deus não apoia nada, nenhuma dessas coisas. É compreender sobre liderança, é compreender sobre funcionalidade, é compreender, respeitar, honrar. Será que às vezes tens ideias ou exemplos deste, daquilo e aquilo e tu com medo também não... Sabe que uma das coisas que para mim hoje sei distinguir bem a diferença entre uma mulher que nos honra e nos estima e uma mulher que não faz isso? Eu só não vou ser prático e dar-lhe exemplos porque eu ia expor demais a minha própria vida. Mas há mulheres que não honram, que não respeitam, que não estimam. Em qualquer lugar expõem o marido. Ensinam os filhos a mentir, mentindo. Pedro está a dizer assim, esse não é o caminho. Eu sou independente. Somos... E? O que é isso? Uma série de ideias. Tu não deixes ser que como os homens, uma série de ideias. Cuidado, rédea curta. Tudo isso é muito popular, mas nada disso tem respaldo na palavra de Deus. Então precisamos nos remover de todas essas ideias e dizer, Deus, por isso é que eu disse, vamos morar neste livro. Nós não vamos escolher os temas, eles vão aparecer. Mas diz, Espírito Santo, dá-nos sabedoria. Irmãos, tu não és aquilo que tu ouves. Tu não és aquilo que tu falas.
Tu não és aquilo que tu sentes. Tu não és aquilo que tu prometes. Tu és aquilo que tu fazes. Então o nosso objetivo de estudar a Bíblia não é orgulho. Eu sei o contexto de 62, 65 anos, o grego. O objetivo de estudar a Bíblia é só um. Aplicá-la. Viver.